Eu gostaria agora de passar para os nossos dois próximos debatedores, Bárbara Soares e Ricardo Silveira, que vão abordar a formação do intérprete frente à prática ou às práticas impostas pela profissão. A Bárbara Soares ela é intérprete de conferências desde 2012 e trabalha com os idiomas inglês, espanhol e francês e leciona no ensino superior desde 2014. Ricardo Silveira é intérprete de conferências e trabalha com as línguas portuguesa, inglesa e espanhola, respectivamente como línguas A, B e C. Eu passo agora a palavra para Bárbara, por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Muito obrigada pela presença de todos. Estou muito feliz de estar aqui, de ver alguns rostos que eu já conheço, algumas pessoas que eu admiro. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Só para ilustrar melhor a nossa conversa. Deixa eu ver se dá para ver. Conseguem visualizar? Ainda não, Bárbara. Ainda não, Ainda não? Barbs. Sim, perfeito. Agora sim? Maravilha, Agora pessoal. sim. Muito bem. Bom, então, queria comentar com vocês que é uma alegria estar aqui. Essa iniciativa do catálogo é muito promissora e dá a oportunidade para nós de falarmos sobre essa reflexão necessária de que, na prática, a teoria é outra. Bom, então eu estou aqui com o colega Ricardo, que vai fazer parte dessa apresentação comigo. E eu queria trazer dois eixos fundamentais importantes para a gente falar hoje, de quanto que a prática realmente está aliada à formação. Então, nesse sentido, eu vou enfocar muito no que a Rosário e a dupla comentou agora, o Marcelo, e também de que um assunto muito pertinente ainda, principalmente por ser mulher, é que a formação, ter uma formação e se manter na prática, continua sendo uma formação para a mulher. Então, esse é um assunto que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? Bom, deixa eu passar mais adiante aqui. Deixa eu ver. Bom, eu trouxe aqui essa imagem em um mar de possibilidades, quando que eu terei a minha chance de atuar, de mostrar quem eu sou no mercado, quem eu sou como profissional. Então, eu olhei para essa imagem e vi quantas pessoas e quantos nós somos também em questão de atuação. Eu trouxe uma frase aqui de um teórico, o Edward Deming, que ele é um guru da área de qualidade, e me chamou muita atenção, acho que tem muito a ver com a nossa área. Ele fala o seguinte: 94% dos problemas nos negócios, na verdade, eles são advindos por sistemas mal criados, mal desenvolvidos, mal administrados, e 6% dos problemas nos negócios é porque as pessoas falham em saber como administrá-los. Então, nessa teoria, ele fala que o artefato da boa administração e da boa gestão é que uma corporação, uma instituição ou até uma profissão tem uma boa política de governança. Dentro disso, eu fiquei imaginando quais seriam as regras que deveriam ser bem criadas para que um profissional não se desviasse da sua prática, né? Então, nesse sentido, o debate anterior do catálogo está muito conectado com o que a gente está falando aqui hoje. E essa questão do estudo do comportamento, a gente não vê tão atrelado ainda na nossa formação, e por isso que na prática, parece que a nossa prática às vezes fica tão longe da formação, e pior ainda, quando não existe formação, né? Bom, aí eu trouxe uma pergunta aqui. Eu já atuo no mercado, mas a minha formação não condiz com o que eu faço atualmente. O que que eu devo fazer? Eu acho que esse é um caso de muitos, e que já estão no mercado há bastante tempo, já atuam com destreza, mas a formação inicial, ela não necessariamente condiz com o que a pessoa faz hoje, né? Então, continuando aqui no slide, deixa eu ver se vocês conseguem continuar visualizando. Eu coloquei aqui, comece pelo porquê. Essa autoanálise, eu acho que ela é bem interessante, porque o que que aconteceu ao longo do meu desenvolvimento para que eu mudasse a minha rota? Qual foi a minha tomada de decisão? O que que me levou a ter uma formação interrelacionada
com a minha prática atual? Ou o que que aconteceu nessa transição entre o que eu pensei ter como formação, em que eu pensei ter como carreira, e na verdade hoje eu faço parte de outra prática? Então, acho que essa é uma pergunta que todos nós devemos nos fazer, porque não existe certo ou errado. Por exemplo, se eu tenho um profissional que ele é formado em engenharia, depois ele fez uma formação na área de interpretação, uma formação na área de tradução, e ele é um excelente intérprete. É, uma coisa não exclui a outra, mas na verdade é importante que a gente faça essa análise, que a gente entenda o nosso próprio perfil. E ainda sobre o que o Edward Deming fala, sobre o fato dos problemas serem advindos de uma má criação de regras, tem algo na nossa prática que é sempre interessante da gente pensar sobre os efeitos reversos, né? Então, por exemplo, o que o teórico traz hoje nas empresas, prática de lobby, incitação de conflito de interesse, criação de tensão entre colegas, ação, fazendo uso de manipulação ao invés de persuasão. E nesse sentido, o teórico diz o seguinte: é sempre bom que eu diga a verdade, né? A honestidade vai ser sempre a minha melhor política na prática. Então, esses assuntos que a gente às vezes fica lamuriando, né, na nossa conversa de corredor, na prática, na verdade, eles fazem parte de regras que são muito bem criadas dentro de uma corporação e que nós, como parte das associações de classe e parte de um mercado aberto, nós precisamos entender que isso precisa fazer parte da nossa prática, né? Então, não é só sobre boas práticas, é sobre entender que as regras foram criadas, o sistema foi bem criado, mas por que, que na nossa prática isso existe, né? Então, nós sabemos que na nossa área, tudo isso que eu comentei também existe. Então, a gente tem que estar bem atento com essas reações adversas, né? Acho que eu deixei passar uma pergunta aqui. A minha formação é suficiente para que eu tenha uma boa atuação prática? Então, acho que essa é uma outra auto-pergunta que a gente pode se fazer para depois desse debate e entender a formação que eu tenho até aqui. Vamos supor que eu segui ipsis literis, né, esse guideline, como a Rosário trouxe, de uma maneira ímpar, mas a formação que eu tenho, ela me supre para que eu tenha uma boa prática. Aí vamos supor que eu fiz ipsis literis todos os cursos aí que o Marcelo comentou também, e mesmo assim, será que essa minha formação continua sendo suficiente? Quando que ela vai ser suficiente? Existe esse momento que vai ser suficiente? Então, essa pergunta eu devolvo para vocês para que a gente possa ir interagindo no chat e ao longo do debate, tá? Continuando aqui. Ainda trazendo um pouquinho sobre futuro, né? Eu queria comentar com vocês sobre uma situação que ocorreu comigo, eu acho que já deve ter ocorrido com vocês, sobre por que que a formação é tão importante para a prática, né? Eu entendo o seguinte, que um ponto interessante a respeito da prática é que ela representa técnica, agilidade, é sobre realizar uma tarefa com destreza. Então, essa formação, ela vem, a prática, ela vem como consequência dessa formação. Teve uma situação em que nós estávamos em um grupo de intérpretes por esses dias e o palestrante, o speaker, ele estava falando muito, muito rápido, né? E aí o que aconteceu? O cliente falou o seguinte: olha, peça para que os seus intérpretes falem mais devagar, né? Eh, Falem mais docemente. E aí nós conversamos entre nós e um dos intérpretes disse: não. eh, eu vou falar de acordo com o speed do speaker, né? Então aí a gente sugeriu, olha, por que não interpretar ideias ao invés de palavras? E aí o intérprete disse, não, eu interpreto palavras por palavras e eu discordo. E aí, o que que acontece? Isso compromete a equipe, né? Então, eu até trouxe um livro, não sei se vocês conseguem ver aqui, A Arte de Traduzir, do Breno Silveira, e ele fala aqui na página 9 sobre fidelidade, sim, é condição sine qua non de uma boa tradução séria, né? E aí ele fala aqui que nós não somos só a voz, mas nós estamos para melhorar.
e aprimorar. Então, ele fala sobre tradução de ideias, né? Não só sobre a tradução escrita, mas a interpretação também. Então, na interpretação, se o intérprete persistisse em traduzir palavras, ele comprometeria nós todos como equipe. E isso faz parte da nossa formação. Então, ficou nítido que o intérprete não tinha formação e que nós teríamos que estar ali explicando o básico, né? Então, é complicado mesmo quando não existe uma formação. É, falando um pouquinho de futuro, né, eu acho que quando a gente tem consciência sobre a nossa prática e vê a nossa prática refletida na teoria que a gente estudou, é como se fosse aquela provinha real da escola. Não sei se todos aqui têm mais ou menos a mesma idade que eu, estou próxima dos 40, então eu lembro na escola, nos cálculos matemáticos, que a professora sempre falava assim: olha, tem que fazer a prova real, tem que fazer a provinha real para ver se a conta está certa. Então, eu vejo a prática e a formação dessa forma, que se eu tenho uma formação que ela está bem calcada, ela está bem estruturada, ela é robusta, a minha prática ela é quase que natural. Né? Não esquecendo daquilo que o Edwards Deming disse, que 94% dos problemas são advindos de uma política mal criada e 6% porque as pessoas falham em administrar. Mas esse 6% ele tem muito impacto, que é o que a gente comentou, a prática de lobby, incitação de conflito de interesse, criação de tensão entre colegas, fazer uso de manipulação ao invés da persuasão. Então, esse 6% impacta muito na nossa vida, né? Ainda falando sobre futuro, independente do que o futuro nos traz, né, pela frente, em termos de tecnologia, é, eu acredito que ter a oportunidade de atuar no mercado é um privilégio, né? É a oportunidade que eu tenho de mostrar quem eu sou. E não são todas as pessoas que têm essa oportunidade, né? Ainda que elas sejam competentes, ainda que elas tenham toda a formação, é uma oportunidade que nós temos de mostrar aqui viemos, né? Então, chega na frente a nossa prática, aliada à nossa formação. E ainda eu tenho um outro livro aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui, depois eu compartilho, é O Desafio das Línguas, que fala da má gestão ao bom senso. Então, e aqui o autor fala sobre ser um enquanto outro, né? Então, o intérprete, ele é o outro enquanto ele é um. Ele deixa o ego de lado, né? Então, nesse sentido, é uma oportunidade de ter uma formação de base, uma formação contínua. Deixa eu continuar aqui. Uma outra pergunta, pessoal, que eu queria deixar para a nossa reflexão mesmo é a questão de todos nós buscamos ser constantemente provados e aprovados. Provados nós somos, né? O tempo todo nós estamos à prova. E nós precisamos ser aprovados o tempo todo. Como que essa necessidade nossa interfere na nossa prática? Né? Então, eu acho que mais uma vez é uma pergunta que eu queria deixar para que nós possamos nos fazer ao longo da nossa caminhada aqui, tá? Deixa eu continuar. Ah, outra pergunta que eu deixei aqui, se é possível que nós possamos assumir uma prática flexível nas diversas etapas da nossa carreira de trabalho, né? Então, a gente, ao longo do tempo, vai criando uma jornada, um caminho. E como que a gente consegue aliar tudo isso, né? Então, eu penso que esse talento que nós temos, que nós desenvolvemos da nossa área, é algo que nós colocamos a serviço do outro. Simplesmente nós vamos e fazemos o que precisa ser feito. E o nosso resultado, ele não pode ser um resultado ordinário, né? No sentido de corriqueiro. É como se esse uso das nossas habilidades fosse mais além do nosso ganho monetário, que é um ganho consequente, né? O ganho monetário, ele é consequente. Eu estou emprestando quem eu sou, o que eu sei fazer para o outro, né? Então, ao longo da nossa carreira, eu acho que a gente vai passando, né, por altos e baixos na prática e a gente vai construindo uma vocação. Então, não são todas as profissões que têm essa oportunidade, mas nós temos, né? Eu trouxe aqui uma imagem que me chama muita atenção,
que ainda é algo dentro da nossa boa prática, né, de ter um bom senso ético. O que que eu pretendo deixar como legado, não importando a faixa etária que eu estou, a formação que eu tenho ou que não tenho, a que grau da prática eu cheguei, o que que eu quero deixar como legado. Então, eu sempre penso o seguinte, que se eu estivesse com alguém que eu tenho muito afeto, que está muito próximo de mim, e essa pessoa se orgulha da minha prática, quer dizer que eu não preciso ocultar nada, quer dizer que eu estou agindo certo com esse bom senso de que eu deixo o outro orgulhoso, de que eu faço o meu melhor e que eu não preciso esconder nenhuma informação, né? Sou um livro aberto. Então, não sei se eu falei demais, se eu já passei do tempo. Meu colega Ricardo está aqui acompanhando comigo e vou pedir o help dele aqui com essa pergunta. Pensando sobre novas terminologias e categorização da prática do nosso trabalho, como que a gente pode se manter em consonância com as verdadeiras boas práticas? Como que a gente pode fazer isso, já que é um desafio constante? Tá? Então, eu vou deixar essa pergunta para o Ricardo me ajudar. E também é uma frase que eu gosto muito, que é onde está esse desafio, né? Esse friozinho na barriga, essas borboletas, né? No estômago, esse medo, provavelmente é onde está a minha tarefa de me aprimorar na área. Gente, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo tempo. E antes de terminar, eu queria voltar ao assunto do eixo que nós falamos aqui, que é sobre o assunto da mulher, né? Então, ainda não é tarde falar isso, e infelizmente é necessário comentar que nós, como mulheres, ainda passamos por um desafio adicional, que é ter uma formação ainda no nosso país para uma mulher é uma conquista, né? Continuar na vida prática e continuar executando o papel social feminino, seja ele como se apresentar, ainda é um desafio. Nesse sentido, eu convido vocês a votarem no projeto encabeçado pela Meg, tá? Voltado a mulheres. Então, peço que vocês tenham essa atenção aí com esse projeto, porque é algo que vai nos trazer frutos. Muito obrigada, pessoal.